Shalom, shalom, meu irmão, tudo bem, minha irmã? Filhos de Israel, Bnei Israel. Bora começar Gênesis 35? E Elohim disse a Yaakov, opa, peraí, tem um negócio de errado aqui, né? Depois que os filhos de Israel foram lá atacar a cidade, destruíram a cidade, o Criador ainda aparece para Israel. Estranho isso, né? Ele deveria estar chateado com o cara. Falei assim, pô, você fez um negócio horrível, né? Você fez algo terrível. Mas não fez isso, né? Ele apareceu pro cara, não foi? Se o seu filho tá fazendo alguma coisa de errado, você vai ficar alisando a mão nele? Pois é, né? Por quê? Porque se você fizer alguma coisa de errado, né, se o seu filho fizer alguma coisa de errado, você ficar alisando a mão na cabecinha dele, ele vai continuar fazendo, não é mesmo? Pois é. Mas quando ele faz alguma coisa certa e você fala muito bem, né? Aí sim. Não é assim que funciona, né? Quando seu filho faz alguma coisa de errado, você traz o quê? Repreensão. O Criador vai trazer repreensão aqui para Israel? Não. Ô Israel, você fez errado, pô. Seus filhos fizeram errado, pô. Né? Mas não trouxe. Bom, vamos lá. E Elohim disse a Yaakov, cara, depois que os filhos dele destruíram Shechem, ele apareceu de novo para Yaakov. Levanta-te e sobe para a casa do poderoso e habita lá. E fazei um altar ali para o poderoso. Opa, peraí, tem outra coisa errada de novo nessa frase. Tem dois poderosos aí, um falando do outro. Sobe para a casa do poderoso para fazer um altar para o poderoso? Você lembra que nós façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem dois aí, né? É o que? A manifestação do filho falando de quem? Do pai. Sobe à casa do poderoso e faz um altar para o poderoso. Quem? O pai. É o filho que está falando. Você não tinha prestado atenção nisso, né? Eu sei. Sabe por quê? Porque eu também, da primeira vez, não prestei atenção, né? E isso se repete bastante vezes nas escrituras. Sobe a mim, Yahweh falou a Moshe dizendo, sobe a mim, Yahweh, para receber as 10 palavras de Yahweh. Né? Quer dizer, tem dois. É o filho falando do pai. Bonito isso, né? Então, tem várias passagens nas escrituras que remete a isso, entende? Pera aí que o bigode tá grande e aí o fio tá entrando no nariz. Aí eu fico coçando o nariz. Tá entendendo? Bonito isso, né? Então é o filho falando do pai aqui. Eu vou ler de novo, tá? E Elohim disse a Yaakov: levanta-te, sobe à casa do poderoso e habita lá. E faz um altar ali para o poderoso que te apareceu quando tu fugiste de Esaú, de Esaú, teu irmão. E Elohim apareceu pro cara. Né? E faz um altar pro cara. Ele devia ter falado assim: faz um altar para mim, né? Se fosse um só, né? Mas não era, o filho falando do pai. Começa a prestar atenção nisso. Bonito, né? Bacana. Então vamos lá. Então Yaakov disse à sua casa e a todos aqueles que estavam com ele: guardai-vos dos Elohims estranhos que estão entre vós. Estejais limpos e mudem vossas vestes. Não acredito nisso, cara. Na casa de Israel, os caras idolatravam com Elohim estranho, com aquelas imagenzinhas, com brinquinho. Você já viu alguém que usa a imagenzinha do santinho? Os caras tinham, mano. Agora você entendeu por que aconteceu as coisas com a Diná? Peraí, se Jacó tá pedindo isso para os filhos dele e para a família dele, para as pessoas que estão com ele, é porque ele sabia que os caras andavam com paganismo. Então foi por isso que ele disse isso aqui para Shimeão e para Levi, ó. Lá no versículo 34. Vou ler aqui para vocês. Yaakov disse a Shimeão e a Levi, versículo 30, 34, 30.
Vós me aborreceste, dando mal reputação entre os habitantes de Canaã, e entre os cananitas e os perizitas. E eu, sendo pouco em números, eles se reunirão contra mim e me matarão, e eu serei destruído e também toda a casa de Israel. Você sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que a família dele estava idolatrando. E ele ficou com medo do Criador, né, não estar junto com ele. Tá entendendo? Você entende agora por que aconteceu as coisas com o Diná? Porque na própria família dele tinha o que? Idolatria. E a menina estava indo lá para onde? Para se juntar com as mulheres de Xerreno, né? De onde que estava vindo esse paganismo todo? Né? O cara foi morar perto de cidade, meu irmão. Tá entendendo? Eu já falei para vocês que esse negócio de ficar morando perto de cidade dá B.O., não dá? Vê o caso de Lot, por exemplo. Ele foi lá para perto de Sodoma e Gomorra, né? Você começa a entender, você começa a juntar os pontos, guerreiro. Então, basicamente é isso. Ó, e a Zenate tá dormindo aqui, ó. Sabe por quê? Eu acabei de almoçar. E antes de eu almoçar, eu dei um TTzinho para ela, né? Eu trouxe a caba aqui para dentro, aqui, ordenhei ela. Tirei um monte de leite dela. E dei umas 4, 5 seringas para ela daquelas de leite. De 20 ml. A bicha tá com a barriga tão cheia que tá triste agora. Quietou, fi. Silenciou e vai dormir a tarde toda agora. Agora tá pra gravar vídeo. Essa Zenate é uma figurinha desde pequena. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu mostro ela ali pra vocês ali. Olha lá. Dá um oi aí, Zenate. Nem vira a cabeça lá, ó. Tá mole, filho, de sono. Olha lá, ó. Bichinha lá. Cadê? Olha lá. Tá vendo? A Zenate ali? Aí, ó. É, meu irmão. Agora você começa a ligar os pontos, né? Do porquê que Yaakov disse isso para os filhos dele e o que os filhos dele disseram. Então eles disseram a Yaakov, deveríamos nós coabitar, deveria ele coabitar com a nossa irmã como se ela fosse uma meretriz? Você lembra que Levi era sacerdote, meu irmão? Provavelmente ele era um dos únicos que não estava idolatrando. E Shimeão também. Né? Porque fizeram a coisa certa. Né? Eles foram os dois únicos que pegaram a mão na espada e foram lá meter a faca nos caras. É espada, não é faca não. Espada. É que tá escrito aqui é espada, né? O que o Machia disse? Vende sua capa e compra 2 espadas. Ele disse para comprar uma faca de pão? Não, ele disse para comprar uma arma para se defesa, para defesa. Para defesa ou ataque. É uma arma então. Né? Você entende? Então, tipo assim, mas o Machia do Novo Testamento ele é bonzinho. É nada, vocês que interpretam tudo errado dentro das igrejas. Entende? Então, assim, não adianta, né, você pegar o negócio e tirar todo fora de contexto, né? Aí vira pretexto para heresia mesmo, cara. Né? E tipo assim, conforme vocês forem estudando junto com a gente, você vai ver que o Machia nunca pegou e falou assim, entra lá na minha casa, lá, ele passou pano para quem entra na casa dos outros e rouba, ou para quem, né, barbariza os outros. Ele nunca passou pano. Ele não passava pano nem pros fariseus, pô. Chamava eles de víboras. Tá entendendo? Ele foi o único inocente nessa coisa toda, né, que foi morto, né? Hoje em dia a gente tá... Hoje em dia é engraçado, né? Porque, tipo assim, hoje em dia tem esses abortistas, né? Vamos matar o inocente que tá dentro da barriga da mãe. Né? Mas ao mesmo tempo que eles gritam para matar o inocente que está dentro da barriga da mãe, eles são contra a pena de morte para criminoso, né? Quer dizer, salvem o vagabundo, matem o inocente. Você tá entendendo a discrepância desse negócio aí, cara? Né? A mesma coisa aconteceu com Machia. Soltem Barrabás, matem o inocente. Matem o Machia, matem Yahusha.
Sempre foi desse jeito, guerreiro. Então você acha que esses caras aí, isso está acontecendo nos dias de hoje. O julgamento. Toda vez que isso ocorre, há julgamento. Os caras estão sacrificando nessas clínicas de aborto aí criança para Baal, guerreiro. Não se engane. E sempre quando isso acontece, vem pedrada, guerreiro. Vem pedrada. Né? Mas o Machia disse, né? Vende a sua capa e compra 2 espadas. Pode se defender sim, filho. No mínimo que todo israelita tem que ter 2 armas dentro de casa. Tá? No mínimo. Né? Eu não sou, eu tô falando isso, mas tipo assim, eu por mim eu teria uma 100, mas se eu tivesse condição, né? Não é porque eu gosto de atirar, não é pra fazer mal pros outros. Obviamente que não. Né? Pra defesa seria 1 ou 2 só, as outras seria só pra hobby mesmo, se eu tivesse condição. Né? Mas é que eu gosto dessas coisas demais, cara. Sempre, desde a infância. Né? E eu não acho nada de errado nisso. Nunca vi nada de errado nisso. Ah, mas aí os outros chegam pra você e falam, mas quem tem direito de tirar a vida é só o Criador. É, mas você tem direito de se defender, meu irmão, e proteger as pessoas que você ama. Né? Que tipo de amor que você tem pela sua família, sendo que você não protege eles? Isso não é amor. Tá entendendo? Desculpa falar, mas isso não é amor. Então, a gente via que Levi e Shimeão tinham amor pela irmã deles. Cuidaram da irmã deles. Um dos caras fez mal. A cidade inteira pagou o preço. Então vamos lá. Vamos continuar descobrindo aqui as coisas aqui sobre a família de Israel, né? Yaakov disse à sua casa e a todos aqueles que estavam com ele: guardai-vos dos Elohims estranhos que estão entre vós, estejais limpos e mudem vossas vestes. Então os caras cometiam idolatria mesmo. Aí você começa a entender por que Raquel roubou os Elohim do pai dela. Ela falou assim, eu vou roubar os Elohim do meu pai, né, porque o meu pai faz adivinhação com esses Elohim aí, de acordo com o que está escrito nos livros apócrifos, né? E eu não quero que ele descubra onde que a minha família vai estar, né? Que nós vamos fugir. Né? Daí ela foi lá e roubou os Elohim do pai dela para o pai dela não adivinhar, mas o pai dela achou do mesmo jeito, né? Quer dizer, não era adivinhação, né? Mas ela acreditava neles. Né? Que o pai fazia adivinhação por causa daquelas coisas lá. Ou seja, ela acreditava naqueles Elohim. Tá entendendo, guerreiro? A Raquel lá atrás, lá, quando ela roubou as estatuetazinhas do pai dela e sentou em cima, na almofada do camelo. Você lembra? E a Raquel vai ser a primeira a morrer das esposas de Israel. Por que será, né? Vamos ver? Vamos continuar. Guardai-vos dos Elohims estranhos que estão entre vós, estejais limpos. Olha o batismo aí, ó. O pessoal não fala que o Novo Testamento, só no Novo Testamento que tem o batismo, é que o batismo aqui também, ó. Tá vendo? Estejais limpos, ou se banhem. Né? Tem... lá no Novo Testamento, quando estiver chegando, a gente vai falar para vocês, tá? Mas assim, os lugares onde que as pessoas faziam o batismo, né, eram diferentes para os homens e para as mulheres. Eles faziam nus, tá? Mas assim, o homem não via a mulher se batizando, nem a mulher via o homem se batizando, não, tá? Tinha sempre 2 testemunhas, mas é óbvio, mas eram as mulheres batizando as mulheres e os homens batizando os homens. Depois, mais pra frente, quando chegar no Novo Testamento, daí eu provo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Mas agora não tem necessidade disso. Mas é só pra você saber, né? Que conforme a gente for chegando lá, daí você já tem isso em mente. Mas eu não tô falando pra você ir se batizar, né? Peladão na frente dos outros, não, tá? Se não tiver outro jeito, faz com roupa mesmo. Tá? Mas eu tô falando que é desse jeito que se fazia no passado.
Né? Por quê? Porque eles tinham um ambiente próprio para isso. Né? Se lavar mesmo, de corpo inteiro. É a mesma coisa que você entrar no chuveiro e tomar banho. Tá? Ó, estejais limpos e mudem as vossas vestes. Né? Coloque roupas limpas. Tá? E olha aqui o que aconteceu. E nos permita que levantemos e subamos a Baitiel, e eu farei um altar para o poderoso, que me respondeu no dia de minha angústia, que estava comigo no caminho que eu segui. E eles entregaram a Iacove todos os Elohims estranhos que estavam em suas mãos. Os caras andavam com o Elohim estranho na mão deles, guerreiro. Na mão! Olha a ideia desses caras, mano do céu. Será? Esses caras é louco, velho. Vocês entendem por que o Criador dá os mandamentos? Por quê? Porque o povo faz. Né? Ele não daria os mandamentos se, se o povo não fizesse. Não teria necessidade. Tá entendendo? Até na própria família de Israel tinha essa bagaça, cara. E mole. Mas, por que o Criador... Regis, Israel, você falou que eu tô falando mais o meu nome brasileiro, tá? Por quê? Porque a gente tá lendo sobre Israel e você não vai entender, né? Ah, eu tô falando de mim. Ah, eu tô falando do Israel. Ah, eu tô falando de mim. Então eu tô falando meu nome verdadeiro, né? Enquanto tem o Israel aqui, eu não vou falar Israel, porque eu sou Israel, né? Eu vou falar só desse Israel aqui por enquanto. Mas assim, esse Israel aqui, né, o pai da nossa nação, ele era um homem muito bom, muito justo, né? E cuidava dos seus. Mas por que ele não perdeu a guerra? Que você falou que ele lutou tantas guerras com tantas cidades. Por que ele não perdeu a guerra? Né? Por que os filhos dele é tão fortes? Por que eles não perderam a sua força? Boa pergunta. Será que a gente vai saber a resposta? Já já, meu irmão. Cadê? E eles entregaram a Jacó todos os Elohims estranhos que estavam em suas mãos, os seus pingentes que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo de um carvalho que fica em Xerrim. Meu irmão, o Criador, se a pessoa não se arrepende de idolatria, ele manda de Vasco. Esses caras aqui, ó, devem ter percebido que todo o mal que veio para cima da irmã deles foi por causa deles. Todo o mal que estava acontecendo na casa deles é por quê? Por causa dessa porcaria aqui, ó. Porque a partir do momento que Israel falou que vamos sair daqui, vamos para outro canto, né, para esses reis parar de perseguir nós, né? Os caras perceberam, pô, isso tudo aconteceu e o meu pai tá pedindo esses Elohim aqui. Aconteceu por quê? Por causa dessas porcaria aqui, cara. Então uma coisa você tem que ligar com a outra. Tá entendendo? Peraí que chegou visita, eu acho. Aí você entende, né? E esses caras devem ter se arrependido de um tanto, meu irmão, de estar idolatrando. Por quê? Porque a irmã deles foi violada. Não foi à toa que eles entregaram de bom grado. E que eles entregaram todos? Pode ter certeza. Né? Olha aqui que diz aqui, ó. Cadê? Pode pôr aí. Olha o que diz. E eles viajaram a favor de Elohim, que estavam sobre a cidade, que estavam na circunvizinhança deles. E assim eles não perseguiram os filhos de Jacov. Quer dizer, os caras ficaram com medo dos filhos de Jacov. Depois dos filhos de Jacov, ter destruído quase tudo ali na região inteira. Né? Mas os caras certeza que perceberam que o motivo do porquê que aconteceu aquele negócio com a irmã deles foi justamente o quê? A idolatria. Assim, Jacov chegou
E assim Yaakov chegou a Or. Or significa luz em hebraico. Você conhece alguma cidade de luz no Novo Testamento? Cara, se você descobrir. Nossa, cara. Ó, vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. E ele construiu. Ó, peraí. Assim, Yaakov chegou à luz, a Or, e chamou o lugar de Casa do Poderoso, El Baitiel. Poderoso, Casa do Poderoso. Você conhece alguma cidade de luz no Novo Testamento que é a Casa do Poderoso? Hã? Você tá vendo aqui, Zenati? Será que eu deixei o povo curioso agora? Você vai entender quando chegar lá, tá? Quando a gente estiver chegando lá, você vai entender o que é esse lugar aqui, ó. Tá entendendo, meu irmão? Ah, Israel, ô Harris, fala agora. Não, agora não dá. Não vai ter que falar quando chegar lá, pô. Tá entendendo? Mas você já pode. Quando me deixaram ansioso do mesmo jeito, né? E eu peguei e saí correndo lá pra frente, lá, procurei na internet, Cidade de Luz, Casa do Poderoso, né? E aí procurei lá as informações lá, mas eu mesmo, sozinho procurando, já tive um monte de revelação bonita. Eu aconselho você a fazer isso também, tá? Mas a gente só vai falar sobre isso de novo quando a gente chegar lá, tá bom? Assim Yaakov chegou a Or, né, a cidade de luz, que fica na Canaã, isto é, a casa do poderoso, né? E todo o seu povo com ele. E ele construiu ali um altar, um lugar na casa do poderoso, porque ali Elohim lhe apareceu quando ele fugia da face de seu irmão Esaú. Mas Débora, ama de leite de Rivca, morreu e foi enterrada abaixo da casa do poderoso, em um carvalho. E o nome dele foi chamado de Alon Barruta. Aqui a gente já começa também a ter o entendimento do quê? Que a história de Israel começa a se unir de novo com a história de Isaac, né, no final de sua vida. E por que disso? Porque o pilantra do Esaú roubou tudinho as coisas do pai dele, de acordo com os livros apócrifos. E o velho estava passando necessidade. Adivinha quem que foi ajudar? É por isso que fala aqui com relação à ama de leite de Rebeca. Né? Por quê? Porque ele já estava perto de casa. Né? Cuidando do pai dele, da mãe dele. E Elohim apareceu a Jacob outra vez e o abençoou. E Elohim disse: Teu nome é Jacob, teu nome não será chamado mais de Jacob, mas será chamado de Israel. E ele chamou o seu nome de Israel. Peraí, se os filhos dele destruíram um monte de cidade e tão errado, você acha que o Criador ia fazer uma aliança com esse cara aqui de novo? Ia afirmar o nome dele de novo? Não, meu irmão, não ia. Mas aí tem uns caras nas igrejas que falam: ah, mas os filhos de Jacob eram problemáticos, eles destruíram a cidade de Shechem. Ele destruiu porque era para destruir, guerreiro. Porque os homens não eram frouxos, não, que nem vocês da igreja aí, não. Tá? Que vocês sim estão andando em maldade, ensinando o povo a não se defender. O julgamento de vocês vai ser duplo, tá? Então, como é que se diz? Quando duas ou mais testemunhas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Significa que se você estiver congregando, né, o Criador está ali com você, né? Mas eu tenho certeza que você sabe, você que ensina errado, que quando você está sozinho orando no seu quarto de noite, o Criador está te escutando também. Mas por que o Criador fala assim, quando duas ou mais testemunhas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre elas? Porque, meu irmão, só precisa de duas testemunhas para condenar você se você estiver ensinando errado. E a maioria do que as pessoas faz dentro das igrejas hoje é o que? Ensinar errado. Ensinar que não pode se defender. Tá entendendo, guerreiro? Por quê? Porque isso não bate com o Novo Testamento. Tá? Mas vocês pegam tudo, tira tudo fora de contexto,
tá? E aí fica ensinando bobagem pros outros, né? Fica com esse fermento dos fariseus aí, inventando regra que não existe. Ou que vocês acham da sua própria cabeça. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vocês tiraram a Bíblia inteirinha fora de contexto. E agora para colocar de volta no lugar é difícil, né? Tem que ter um israelita para fazer isso, né? Coroa do Criador, né? Pois é. Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão. E Débora, ama de leite de Rívica, morreu e foi enterrada embaixo na casa do poderoso, em um carvalho, e o nome dele foi chamado de Alon Barruto. E Elohayã apareceu outra vez, né, quando ele voltou de Padarã, e o abençoou. E Elohayã disse, teu nome é Yaakov, teu nome não será chamado mais de Yaakov, mas teu nome será chamado de Israel. E ele chamou seu nome de Israel. E Elohayã disse, eu sou o Elohayã, o El Shaddai, seja frutífero, o Efraim, e multiplique-se. Então não é uma sugestão não, meu irmão, para você ter filho. Ele está mandando você ter. Uma nação de Goim. Você conhece alguma religião aí que é Goim? Então ele fala assim, ó, uma nação de Goim, uma nação de gentios. Uma nação de gentios. E uma carral Goim sairão de ti. Então uma nação de gentios. Aí o judeu chega para nós e fala assim, não, mas não é gentil não. Aqui tá falando das duas casas, meu irmão. Que uma casa menorzinha e uma casa grandona. Ó, uma nação de gentios e uma carral de gentios, uma congregação de nações, sairão de ti. Uma nação sairá de ti e uma congregação de nações sairão de ti. Uma congregação de Goim e uma congregação de Goim sairão de ti. Uma congregação de gentil e outra congregação e outras nações de gentil sairão de ti. Você conhece alguma igreja que fala assim, nós somos os gentios, somos os goíns? De quem que tá falando, meu irmão? Tá falando do você. Você é descendente direto de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí o judeu fala assim, não, mas eu não sou gentil, não. Aqui tá falando que você é, guerreiro. E o irmãozinho judeu, eu tenho certeza que você tá assistindo aí do outro lado. Né? Você é goim também. Né? Não adianta falar que você não é. Aqui, ó. O Criador tá chamando nós de goim. Ou você sabe mais que ele? Não, né? Então tá bom. Sairá de ti, reis sairão dos teus lombos. Você conhece esses reis tudo que tem no mundo aí, esses líderes de país, esses presidentes, a maioria deles é tudo da tribo de Judá. Se você pegar a árvore genealógica da família deles, você vai ver que tinha judeu no meio. Por causa de Davi, né? Davi, de ti nunca sairá um filho teu que não conquiste um trono, que não esteja sentado no trono. Né? A maioria é de sangue judeu, mas também deve ter também das outras tribos, tá? Mas eu acredito que seja a maioria tudo de sangue judeu, pelo que eu pesquisei. Né? Grande maioria, pelo menos eles. Né? Por exemplo, Hitler. Hitler era judeu. Filho de mãe judia. É mole? Sabia disso? O cara que perseguia e matava os judeus, né, também era judeu. É mole? Até a galinha tá sabendo agora, olha lá, ó. Viu? A galinha, a Zenate, olha lá a Zenate lá, ó. Zenate, dá um oi pra nós. Tá desmaiada ali, meu filho. Tá assim, ó, pescando. Tadinha. Tá toda hora pescando. E reis sairão do seu lombro. E a terra que eu dei a Abraão e Isaac, a ti eu te darei. E a tua zera depois de ti eu te darei. A terra. E Elohim falou, tipo assim, se os filhos de Israel que destruíram Sodoma e Gomorra, Shimeão e Levi, se eles tivessem feito alguma coisa errada, você acha que o Criador não tinha vindo e falado assim, ô Israel, esse seu cabeçudo aí, dá um jeito neles. Mas não, ele veio aqui para abençoar o cara. Então, meu irmão,
Não adianta você distorcer isso nas igrejas. Não adianta. Você sabe por quê? Porque aqui o próprio Criador está abençoando quem em Israel, depois que o Cid destruiu a cidade, tá bom? Não adianta você distorcer isso, porque israelita sabe ler o texto e interpretar o contexto. Tá entendendo? E Elohim falou a ele. E Elohim se foi dele no lugar onde ele lhe falou. E Jacó montou um pilar no lugar onde ele lhe falou, e o pilar de pedras. Ele derramou libação de bebida nele, e ele derramou óleo nele. E Jacó chamou o nome daquele lugar onde Elohim havia falado com ele de Baitiel, casa do poderoso. E eles viajaram da casa do poderoso. E havia apenas um curto caminho para chegar em Efrate. Aqui a gente já começa a chegar perto de Betlehem, casa do pão. Pão em hebraico é lerem. Né? Que você vai ver a terra onde que o Mashiach nasceu. Né? Aqui já é o caminho para onde que é a terra que o Mashiach nasceu. Betlehem, casa do poderoso e casa casa do pão. Havia apenas um curto caminho que vai para ir para Efrate. E Raquel gerou e ela estava em trabalho de parto. E sucedeu que, quando ela estava no trabalho de parto, a parteira lhe disse: Não temas, tu também terás este filho. E se passou que, quando a vida estava saindo, momentos antes de ela morrer, chamou o nome da criança de Benoni. Eu esqueci o que significa Benoni, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, que eu tô sem internet também. Né? Mas aí o seu pai o chamou de Benjamim, filho das águas. Né? Ou filhos da separação das águas. Né? Alguma coisa nesse sentido. Tem vários significados disso. Né? Mas você pode pesquisar também o Benjamim. O que significa? Raquel morreu e foi sepultada a caminho de Efrate, que é Betlehem, Belém, onde que o Mashiach nasceu. Será que tem alguma coisa a ver, mano? Ah, não sei. Não vou falar mais, eu só vou explicar o que é para explicar, já disse. Né? Ô, fulano, você não falou disso, ô, fulano, você não falou daquilo. Não é para falar, pô. Eu tô tentando me conter aqui, cara. Eu tô achando que eu já tô falando até demais, tô ensinando até demais. Quando chegar lá na frente, não vai ter mais nada pra ensinar, pô. Será? Acho que não, hein? O tanto de revelação que nós recebemos toda vez que nós estudamos, até eu tô aprendendo aqui. Então, toda vez que a gente lê de novo a Torá, faz um ciclo de Torá, que é um ciclo de 7 anos, mas assim, de ano em ano a gente lê a Torá, né? Toda vez que a gente faz um ciclo dela, sempre a gente aprende coisa nova. Nunca se fica de estômago vazio, guerreiro. Você sempre vai aprender coisa nova. Benjamim, né? Que eu parei, né? Raquel morreu e foi sepultada em caminho de Efrate, que é Betlehem. Jacó montou um pilar sobre sua sepultura, que é o pilar de sua sepultura até este dia. E Israel viajou e armou a sua tenda, além da torre de Edar. Né? E ocorreu que quando Israel habitou naquela terra, nisto Reuven se deitou com Bilá, a concubina de seu pai. Israel ouviu sobre isso, pois os seus filhos eram 12. Quer dizer, algum dos filhos chegou para o pai dele e falou assim: ó, pai, o Reuven deitou com a sua mulher lá. Ó. Mas é certeza, meu irmão, que esse daqui também se arrependeu, tá? Sabe por quê? Porque senão o Criador tinha apagado ele da face da terra. Você duvida disso? Eu não duvido. Para esse cara ter vivido até boa velhice, né? Ele ter se arrependido. Porque do contrário, se ele fez o que eu imagino que ele fez, porque aqui não dá para entender direito, né? Que ele se deitou na cama de seu pai com Bilá, né?
Eu não sei se, tipo assim, se ele consumou, né? A ação, né? Mas tem alguns que falam que consumou, tem outros que falam que não, mas eu não sei dizer. Né? Mas só de você deitar na cama do seu pai com a esposa do seu pai, quer dizer, era a mãe dele? Não, não era. Mas era a esposa do pai dele. Né? Tá entendendo? Mas era, se esse cara fez isso e não se arrependeu, meu irmão, era pro Criador ter mandado ele de Vasco. Tá? Não se engane. Né? Israelita que é israelita, que faz as maldades dele, que não se arrepende, de coração, muito provavelmente vai ficar no meio do caminho. Tá? Agora que você está invocando o nome verdadeiro do Criador, né, que está invocando a purificação dele, que é o Mashiach, né, que está tentando seguir a Torá dele, é bom que você tenha se inspirado em fazer isso. Né? Por quê? Porque o nome dele é sagrado. Né? O puro não habita com o profano, guerreiro. Se você quer habitar com a coisa pura, deixa ele te purificar. Te mostrar os erros, te mostrar as besteiras que você faz. Por quê? Porque você é israelita, você vai errado também, que nem esses caras erram. Né? Tá entendendo? Que nem eu erro, que nem todo mundo erra. Né? E tipo assim, isso aqui é uma promessa do quê? De, de restauração. Restauração do seu ser, do meu ser. Eu vou te falar. Vocês lembram quando José do Egito foi jogado no buraco, vendido como escravo, foi parar no Egito, depois virou governador? Você acha que os irmãos dele se arrependeu? Obviamente que sim. Por quê? Porque enquanto ele estava preso tudo lá dentro da cadeia lá, e a Rousseff foi ter com eles, José foi ter com eles, né? Os caras estavam falando em hebraico, né? Mas José estava entendendo, né? Mas ele fingia que não entendia. Mas José escutou, né? Tudo isso está acontecendo com a gente por causa do sangue daquele menino, da nossa família, José. A gente machucou um membro da nossa própria família. Aí José saiu para fora e chorou. Né? Aí José começou a perceber que talvez os irmãos dele tenham se arrependido de verdade. Daí ele preparou o último teste. Do mesmo jeito aqui, esse negócio com o Reuven aqui, ó. Certeza, guerreiro. Se ele fez uma maldade dessa e não se arrependeu, era para ele ter morrido. Né? Aí quando Judá tá lá na frente dos seus irmãos, ele fala assim: eu fico no lugar de José, o meu irmão, eu fico no lugar de Benjamim, meu irmão, para ser escravo no lugar dele. Né? Porque se eu voltar sem ele para casa, meu pai morre. Né? Porque ele é o único filho dessa mulher que ele amava, que sobrou. Então eu fico no lugar do meu irmão, para ser escravo no lugar dele. Aí José viu que os irmãos dele estavam arrependidos mesmo que tinha feito com ele. Por quê? Porque eles não estavam querendo entregar o outro irmão, que nem entregaram ele, entendeu? Então o arrependimento é sempre uma coisa muito boa. Aí fala assim, pô, você tá falando isso daí, mas não vai ter nada para você contar quando chegar lá em José. Será, guerreiro? Você que pensa. Você que pensa, meu irmão. Aquilo ali é uma prefiguração danada. Você lembra que eu falei para você que todas as vezes as coisas se repetem nas escrituras, do começo ao fim? A vida inteirinha de José, a vida inteirinha dos nossos patriarcas aqui, prefigura a vida do Mashiach. Só que você não aprendeu a estudar. Né? Por quê? Porque a igreja não tem esse tipo de entendimento. Eles tentaram copiar, mas falharam vergonhosamente. Não chegaram nem nos 2% daquilo que deveria chegar. Eu olhando para trás, eu falei assim, o que eu aprendi com o cristianismo foi só 2%, os outros 98% foi o quê? Aprendi com os israelitas. E olha que eu era desses caras bitolados também, que não saía de igreja. Tinha um bom entendimento.
estudava as escrituras. Tá entendendo? Mas o que eu aprendi no cristianismo não chega nem perto do que eu aprendi com o nosso povo Israel. Bom, então vamos continuar aqui. Raquel morreu e foi sepultada em Efrate Betlehem. Jacó montou um pilar para sua sepultura, que é o pilar da sepultura de Raquel até os dias de hoje. E Israel viajou e armou sua tenda além da torre de Edar. E ocorreu que quando Israel habitou naquela terra, isto Reuven se deitou com Bilá, concubina de seu pai. E Israel ouviu sobre isto, pois ele tinha 12 filhos. Os filhos de Leia eram Reuven, o Barror, o primogênito, Shimeon, Levi, Yahudá, Itsacar de Zevulon. Os filhos de Raquel eram Yahussef, né, e Benjamim, José e Benjamim. E os filhos de Bilá, a criada de Raquel, era Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, a criada de Leia, era Gade e Asher. E estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Itsaque, seu pai, para Mané, para a cidade de Arbá, que é em Hebron, onde Abraão e Itsaque residiram. 28. E os dias de Isaque foram de 180 anos. Isaque rendeu Rua e morreu, e foi junto do seu povo, sendo velho e abastado de dias. E seu filho Esav e Jacó o sepultaram. Quer dizer, o cara foi lá sepultar o pai dele, depois de ter roubado o pai dele, deixado o pai dele na miséria, a ponto do quê? De Jacó e Israel ter que socorrer o pai dele, porque tinha ficado sem nada, que o bonitão roubou tudo. Né? E isso é porque ele vendeu a primogenitura, né? Sorte que em nenhum momento Jacó precisou desse dinheiro. Ou das coisas do pai dele. Por quê? Porque o próprio Criador estava com ele, estava abençoando tudo que ele fazia, né? Então, né? Que fique. Né? E deixa inchar. Olha lá, Zenate. Levantou a cabeça ali agora. E é isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agora eu vou falar o nome, né, israelita, né? Aqui Israel Ben Moshe. Né? Continua acompanhando aí. O próximo capítulo é o número 36. Só que a gente vai até o 36. Deixa eu ver aqui. 36:43. Fechou? Shalom, shalom. Que abençoe todos vocês. Vou dar uma aproveitada para dar uma limpada na casa. Tchau, tchau.